Agora vamos dar início à nossa parte de notícias para que você comece o seu dia bem informado sobre os principais acontecimentos do dia. E a primeira notícia diz que os Estados Unidos e a China realizam as primeiras negociações nucleares informais em 5 anos. Isso, essas negociações começaram ali por volta de março, mas foram divulgadas mais agora. E como você disse bem aí na notícia, ela mostra que são negociações informais, porque realmente no quesito formal, ali no quesito oficial, tem sido um pouco difícil de avançar, né? Realmente essa relação entre os dois países aqui, China comunicando ali para os Estados Unidos com preocupação que caso a guerra com Taiwan realmente se inicie, né? Sabemos que essa tensão China e Taiwan já é de décadas, já é sabida também. Estados Unidos com a preocupação de que se a China perdesse esse conflito, ela realmente entrasse com armas nucleares ali, e a China falando não, assim, a ideia principalmente é que a gente não avance para esse estágio. Mas levanta preocupação realmente nesse cenário que a gente tem visto de geopoliticamente mais complexo. Aqui a gente traz um gráfico também, para quem está no podcast ouvindo, que a gente também coloca aqui no nosso Morning Call nas principais plataformas de podcast, a gente tem um gráfico aqui mostrando o crescimento do arsenal nuclear e das ogivas da China, né? Então, um patamar bastante estável ali desde a década de 90, só que a gente vê ali depois de 2015 essa ascensão, chegando agora na casa das 500 ogivas. Quando a gente olha ainda para o mundo, né, tem uma discrepância muito grande aqui entre Rússia e Estados Unidos com muito mais ogivas, mas a China crescente e a expectativa é que ela chegue nas 1.000 ogivas até 2030. Então, levanta essas preocupações realmente com o cenário geopolítico global. Passando aqui para a nossa próxima notícia internacional, dados do mercado de trabalho e habitação dos Estados Unidos apontam para a desaceleração da economia. Justamente, Gabriel, dados esses que foram divulgados ontem trouxeram até um pouco de volatilidade, principalmente no cenário de juros de 2 anos para os vértices mais curtos, o que a gente observava que os juros vinham numa tendência decrescente ao longo do pregão, depois dessa notícia teve uma volatilidade nos juros que passou a subir a partir de então. Sobre os dados propriamente ditos, a gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego apontando para 238 mil novos seguros, até o gráfico aponta bem essa crescente que a gente observou em relação aos novos pedidos de seguro-desemprego, mas o que mais chamou a atenção do mercado também foram os pedidos contínuos por seguro-desemprego, que também é possível a gente visualizar, que chegou na casa de 1,8 mil, né, na verdade 1.800.000 pedidos contínuos por seguro-desemprego. Isso denota que o americano médio está com dificuldade de sair desses pedidos por seguro-desemprego, refletindo um mercado de trabalho que ainda está forte, mas que aos poucos vem perdendo força, vem se desgastando. E ainda ontem foram divulgados dados a respeito da construção civil, dados importantes esses. A construção de novas casas recuou 5,5%, licenças de construção recuaram 3,8%. Principalmente em função de juros mais altos. A gente está falando de Fed Funds na casa de 5,5%, mortgage, que seria a hipoteca deles, girando na casa de 7%, então o americano realmente não querendo consumir casas ou novas casas nesse momento de juros mais elevados é compreensível. E além disso, a parte de habitação também é bem forte, bem presente na economia dos Estados Unidos, então a gente pode acabar vendo também um segundo trimestre com um crescimento um pouco mais fraco do que foi observado no passado, principalmente em relação ao segundo TRI de 2023, já em linha também com o menor crescimento que a gente observou no primeiro trimestre, que vieram dados bem fracos até então. Perfeito. Passando agora para a próxima notícia, a gente tem aqui que a recuperação industrial da zona do euro desacelera acentuadamente em junho, como mostra o PMI. Isso, a pauta do dia parece ser desaceleração econômica, né? Você acabou de comentar nos Estados Unidos, aqui a gente olha também uma atividade um pouco mais fraca na zona do euro, segundo as medidas dos PMIs. Foi uma piora nas 3 leituras, quando a gente olha o PMI industrial, recuou de 47,3 para 45,6. Lembrando, pessoal, que valores para o PMI abaixo de 50 indicam assim, uma desaceleração econômica e acima uma expansão da economia aqui nos determinados setores, então industrial bem abaixo desse patamar de 50. O PMI de serviços recuando 53,2 para 52,6, ainda forte, acima dos 50, mas é um recuo. E o PMI composto, que é o geral ali, chegando bem na casa dos 50, 50,8. Então levanta dúvidas realmente sobre esse cenário frágil de atividade econômica que a gente vê na Europa e também suscita aqui a possibilidade de novos cortes de juros pelo Banco Central Europeu. As expectativas apontam para cerca de 2 cortes ainda neste ano, um ali por volta de agosto, outro mais para dezembro. Então vamos ver como que fica isso à frente. Passando agora para a nossa próxima notícia, inflação no Japão aumenta, elevando as esperanças do aumento das taxas pelo BOJ.
Justamente, Gabriel, o Japão ele vem num cenário um pouco diferente do restante do mundo. Lá a inflação ainda está nesse processo de aumento e recentemente, mais propriamente em março, o Banco Central japonês ele deixou de praticar taxas negativas e passou a adotar taxas positivas, além de flexibilizar um pouco mais as bandas em relação aos títulos que eles adotavam até então. Nesses dados, a gente teve o core, que é um núcleo que, no caso do Japão, exclui a parte de alimentos, sobretudo a alimentação fresca, registrou uma inflação de 2,5%, que foi bem puxada pela parte de energia, principalmente os custos com energia renovável cresceu bastante ao longo do último mês, o mês de referência desses dados. Quando a gente exclui a alimentação e também a parte de energia, a gente tem como se fosse um super core deles que ficou na casa de 2,1% ante o 2,4% que tinha sido registrado. Aí sim, um recuo da inflação em função dessa exclusão de energia. Mas, de toda forma, um cenário de inflação que começa a preocupar, a inflação persistentemente acima dos 2%, e o próprio chefe do Banco Central japonês já sinalizou que a gente pode ter, quem sabe, um aumento de juros na reunião de julho por lá. Lembrando também que o iene japonês ele vem sofrendo bastante, negociando atualmente na casa dos 159 ienes por dólar, o que é um patamar bastante elevado quando a gente pega na série histórica. Perfeito. Próxima notícia, já passando para o cenário nacional, diz que o Lula questiona a autonomia do Banco Central e lamenta os juros mantidos depois da reunião do Copom, dizendo que o Brasil é quem perde. Sim, voltou a criticar ali, um movimento que já era um pouco esperado realmente ali, né? Criticou também a autonomia do Banco Central, mas o que a gente vê com isso, né? Que gera ruídos realmente no mercado, gera ruídos políticos aqui, realmente dificulta um pouco, principalmente que as taxas longas caiam e tudo mais, que é o que a gente já comenta aqui há bastante tempo. Mas, basicamente, apesar desses discursos, né? Acho que o tom do comunicado do Copom, a unanimidade que a gente viu ali, trouxe um pouco de... acalmou um pouco os ânimos, né? A dissidência que a gente viu na última decisão foi bastante... repercutiu no mercado, né? O mercado bastante preocupado ali se isso poderia indicar um Banco Central mais leniente. Eu acho que a unanimidade nessa última decisão trouxe aqui realmente maior estabilidade para essa visão do Banco Central unido ali para combater a inflação elevada. Nossa próxima notícia nacional agora comentando da emissão de títulos sustentáveis. Tesouro capta 2 bilhões de dólares no mercado internacional. Justamente, Gabriel, esses títulos são os chamados títulos verdes, mais voltados para cobrir despesas mais relacionadas à parte ambiental mesmo. Tem uma duração média de 7 anos, vão vencer em 2032. Mas aqui eu queria trazer mais um viés das emissões em geral do Tesouro Nacional e acho que conversa bem com a última notícia que você nos trouxe. A gente conseguiu observar na terça-feira, a gente teve um leilão de NTN-B, que são aqueles títulos atrelados à inflação. Principalmente para 2035 e 2045, foi bem fraco, uma saída bem baixa desses títulos mais longos. Trouxe até aqui os dados, em relação a 2045, a gente teve uma oferta que foi na casa de 626 milhões que foram colocados à venda, mas só 40 milhões saíram, mesmo com a taxa de IPCA mais 6,33. Isso, lembrando, foi na terça-feira pré-Copom. Ontem a gente também teve leilão, só que dessa vez dos títulos pré-fixados, tanto LTN quanto NTNF. E quando a gente pega os títulos um pouquinho mais longos, como LTN, que são os tesouros pré-fixados carecas, sem cupom, tanto para 2026, 2028, 2030, todos saíram, ou seja, toda a oferta saiu, foi consumida. E também as NTNFs, que pagam os cupons semestrais, para 2031 e 2035, teve a saída completa desses títulos. Então, apesar das falas do chefe do executivo, igual você bem mencionou na última notícia, o mercado mostrou um pouco mais de otimismo, pelo menos nessa questão da saída dos títulos públicos no leilão que foi realizado ontem. Perfeito. Nossa próxima notícia nacional diz que o governo de São Paulo faz o último ajuste e aprova o modelo de oferta da privatização da Sabesp. Isso era bastante aguardado, né? Vinha sendo debatido há bastante tempo. Parece que a oferta deve sair hoje, realmente, mas os detalhes aqui já estão um pouquinho mais amarrados, né? O modelo vai ser uma oferta subsequente, um follow-on das ações do Estado aqui, e a gente vai ter um acionista de referência, que vai ter ali 15% do capital da companhia e poderá eleger até 1/3 ali dos membros do conselho de administração. Esse processo para privatização vai ser um pouco diferente do usual, vai ser basicamente, a gente vai ter 2 acionistas de referências que vão competir ali para ver quem realmente vai levar esse bloco de 15%. Então, cada acionista vai fazer um book building, vai fazer ali a prospecção e quem conseguir a maior demanda
vai poder ajustar o seu preço ali para o valor mais elevado possível entre as ofertas para levar esse bloco. Vai ser um modelo um pouquinho complexo, mas a ideia é que essa oferta seja divulgada hoje com mais detalhes também para a gente saber sobre essa possível privatização. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.